Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já parou para pensar o que esse texto significa? O que Jesus queria dizer com essas palavras? Meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Aracaju e hoje nós estaremos dando início a uma devocional com base nas bem-aventuranças. E nosso primeiro devocional de hoje é com base na primeira bem-aventurança, que está aí em Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos ler todos juntos? O texto diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma primeira coisa que nós devemos pensar aqui a respeito dessa palavra de Jesus é o contexto. Jesus está no Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos e àquela multidão a respeito do que é ser bem-aventurado, do que é viver uma vida feliz nessa terra. Jesus está trazendo vários ensinamentos para várias áreas específicas da vida e ele começa falando exatamente sobre uma das questões que é a pergunta principal da humanidade: o que é uma pessoa feliz ou o que significa ser feliz nessa terra? E Jesus então já confronta dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele o qual é pobre em espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Quais são as interpretações com base nesse texto e o que Jesus quis ensinar com essa palavra? Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria tratar com vocês nessa nossa breve devocional. O primeiro dele é o perigo das interpretações equivocadas. Nós não devemos cair no erro de achar que Jesus está falando aqui sobre os pobres no sentido de condição financeira e que feliz é aquele que tem poucas posses e que bem-aventurado é aquele que não tem posses. Não é disso que Jesus está falando. Então eu queria que você refletisse comigo sobre isso. Jesus está tratando de algo ainda mais profundo do que a condição financeira de uma pessoa. Ele diz que bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. Então esse é o nosso primeiro ponto. E o nosso segundo ponto é então o que significa ser pobre em espírito. Já que ser pobre em espírito aqui no texto não está falando de questão financeira, então do que o texto está falando? E o texto vai nos mostrar na narrativa das bem-aventuranças que ser pobre em espírito aqui é aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus e reconhece a sua condição de pecador, de miserável pecador e que se entristece por causa do seu pecado. Esses são bem-aventurados, esses são felizes diante do Senhor, porque eles pecaram e sabem a sua condição diante de Deus. Então, nesse sentido, todos nós deveríamos ser pobres em espírito. Todos nós deveríamos estar nessa condição, porque são esses que são os bem-aventurados. Então, pobre em espírito é aquele que não possui nada perante Deus. É aquele que sabe que não pode exigir nada diante do Senhor, que diante do Senhor ele está pobre, ele está despido, ele não tem nada, ele não tem nenhum mérito diante do Senhor. Ele é pobre em espírito. Esse é um dos pontos interessantes a pensar a respeito dessa nossa reflexão. E aí a gente percebe um contraste aqui, um contraste entre o orgulho daqueles que estão ouvindo Jesus e aquilo que Jesus está ensinando. Porque Jesus está diante de uma multidão que se acha suficiente. Muitos doutores da lei estão ouvindo Jesus ali. Muitos escribas da lei estão ouvindo Jesus ali. E Jesus então vai dizer que feliz, que bem-aventurado é exatamente aquele que é pobre em espírito. E essa marca é a marca do verdadeiro salvo. Aquele que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, aquele que reconheceu a sua condição pecaminosa, esse é quem é o bem-aventurado. Essa é a marca de um salvo. Por isso, todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus tem essa característica na sua vida. Ele é pobre em espírito. Mas caminhando um pouco, inclusive para o final da nossa devocional, a gente vai perceber que uma vez que nós reconhecemos que não temos nada diante de Deus e que os bem-aventurados é exatamente aqueles que reconhecem a sua miserabilidade diante do Senhor, a gente vai perceber que isso vai trazer um sentimento diante de Cristo, diante das pessoas, de humildade, um sentimento de reverência diante do Senhor, porque compreendemos, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Que isso não vem de nós, é um dom de Deus, e que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nesse sentido,
todos nós, todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, é pobre em espírito. E esses sim são os bem-aventurados. E eu queria finalizar dizendo que a primeira bem-aventurança, ela redefine então a nossa configuração e o nosso entendimento do que é um homem feliz. Um homem feliz não é aquele que conseguiu o trabalho dos sonhos. O bem-aventurados não é aquele que conseguiu passar no concurso dos sonhos. O bem-aventurado não é aquele que conseguiu comprar a casa dos sonhos. Na verdade, o bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. Aquele que reconhece que não tem nada diante do Senhor e com as mãos vazias se aproxima do Senhor, que graciosamente o recebe. Essa é a nossa primeira devocional. Espero que esse texto tenha falado com você, tenha falado ao seu coração. E se isso aconteceu, se de alguma forma você foi tocado por esse texto, eu peço que você compartilhe esse texto com outras pessoas, essa devocional, esse vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra e que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima devocional.